Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Já fazia alguns anos que eu queria ver o filme tailandês A Medium, que estreou lá no catálogo da Amazon Prime. Só que o filme dura 131 minutos, não tinha em streaming. Eu ficava, um dia eu vejo. Eu vivo reclamando aqui de filmes muito longos, né? E entendo por que algumas pessoas podem achar esse filme longo demais. Nesse caso em particular, eu reconheço onde daria para tirar alguns minutos, mas eu acho que aquelas dois primeiros atos, né, que são bastante lentos, eles ajudam a dar bastante ideia sobre a cultura, sobre a religiosidade, a múltipla religiosidade tailandesa, que depois eu vou falar um pouquinho, e também da história familiar daquelas pessoas, de algumas características daquelas pessoas para que a gente consiga se importar com elas. E uma coisa muito importante, né? Eu acho que mapeia para a gente como que o, entre aspas, sobrenatural naquela região, na verdade, não é nada sobrenatural. Por isso que eu falei entre aspas, faz parte da realidade, né? Porque essa médium é uma xamã, então existem várias deusas naquela região, na Tailândia, e essa deusa escolhe pessoas de uma linhagem para ser, assim, ela é uma deusa boa, aparentemente. Então ela escolhe aquilo e as pessoas vão lá para se curar, e a moça, inclusive, fala, quando é câncer eu não consigo curar, né? A moça, a médium do filme, ela vai questionar um pouco as coisas a respeito da sua mediunidade, né? Será que isso vai ter alguma consequência? Tudo nesse filme terá, mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço. Já vou avisar, se você ama doguinho, fica mas bem longe, porque um doguinho encontra um destino tão quente, tão... Nossa Senhora! Cachorro quente nunca foi tão literal, porque o terceiro ato desse filme vira uma loucura à la REC, né? Eu não estava esperando isso não, né? Mas vamos lá. O filme, ele mimetiza, né? Ele é como se fosse um documentário. Então tem um grupo de documentaristas que vai entrevistar essa xamã que vive no norte da Tailândia, que é uma região que a gente sabe que tem várias religiões. O filme se passa no Natal, tem catolicismo, e como eu falei, tudo vai estar importando nesse filme, né? Então, essa mulher, ela é de uma família cuja linhagem feminina é de xamãs. Só que, na verdade, ela é uma xamã é uma médium por oportunidade, porque é a irmã dela, na verdade, que era para ser a médium, só que ela enganou a deusa, não quis, e acabou sobrando para ela, né? Para do título. Daí um dia, quando morre o cunhado dela, ela vai para a cidade lá, para a casa da irmã, que ela não se dá bem e tal, e aos poucos a equipe de documentaristas começa a perceber que a sobrinha começa a apresentar alguns comportamentos esquisitos, né? E que vão aumentando. Então parece que ela vai ser a próxima médium da família. Só que aí, dentro da cultura tailandesa, e aí a gente vê, por exemplo, que a mãe dessa menina, que é a irmã da médium, né? Que não era para ser a médium, mas não quis ser, ela se converteu para o catolicismo, né? Então, assim, virou as costas para deusa, né? Enfim. E aí a gente vai aprendendo algumas coisas, por exemplo, aquela religião ali da Tailândia é uma religião animista, né? O que é isso? Animismo é quando existe uma crença de que todas as coisas possuem uma essência de alma. Né? Isso vai ser importante depois para você entender como que algumas pessoas vão morrer, comidas, por exemplo, porque na verdade tem uma hora lá que fala que a possessão que a gente vai ver no filme é de uma legião de coisas que estava brava, inclusive aranhas, tudo isso criou um espírito, um demônio poderoso. Eles têm que fazer assim porque
é uma mitologia bem diferente do que a gente está acostumado com os filmes de possessão aqui do Ocidente, né? Que tem o demônio, a gente está trabalhando com tradição católica, de padre fazer não sei o que, falar em latim. Ali não, ali você, conforme a menina vai ficando mais errática, a gente tinha que ter tido essas informações, né? De que existe uma tradição familiar, então família é muito importante, foca bastante nas mulheres, só que você vai ver, e os homens dessa família, né? E só tem uma família, né? Uma menina tem pai e mãe, então aos poucos você vai descobrindo coisas, os esqueletos, os demônios escondidos daquelas famílias, né? Das pessoas, o que elas fizeram de não muito legal, né? E tudo isso vai fazer com que esse demônio depois fique perigoso, né? E aí vai levar a um primeiro e um segundo atos que são bastante lentos, sim, porque eles têm que construir esse mundo, né? Como se fosse um documentário fake, em que as informações vão ter que ser passadas para a gente vai ter que pegar um pouco de empatia, simpatia pelas personagens, eu consegui pegar, e ao mesmo tempo você vai ter que ter aquela menina cada vez agindo de forma mais esquisita. Claro, ele não deixa de cair nos clichês dos filmes de possessão, né, ocidentais, vômitos negros, né, mas também não tem muito como fazer diferente, só que você tem muita insistência nos rituais, tá? Tanto rituais da religião deles de verdade, quanto rituais também, assim, safados, né, coisa de charlatanismo, por isso o filme às vezes eu entendo quem acha chato os dois primeiros atos, tem muita ideia, tem muita coisa, poderia realmente ter sido mais curto, tá? Não me entediou, olha só, eu que não gosto de coisa, eu fiquei meio fascinado, assim, porque era uma outra coisa que eu nunca tinha visto, eu não sabia onde a história ia dar, né? Eu falava, olha que legal, como é a religião, olha, animismo, não sei o quê, e horas que a menina some e aparece um reflexo dela, assim, no carro, no espelho, não sei o que, com uma cara de nada, dá aquele sorrisinho. Eu achei tudo muito bem feito, né? E aí no terceiro ato, quando o negócio, nossa senhora, aí vira found footage, porque eles têm que colocar um monte de câmeras, porque a menina vai ficando cada vez mais errática e estranha. Então a própria equipe de documentaristas vai colocando câmeras e câmeras e câmeras, e vai lá 6 dias antes da cerimônia, né, do ritual do exorcismo, 5 dias, 4 dias, e essa menina mais errática fazendo mais coisas, e aí então, porque como eles colocaram essas câmeras, você tem imagens de found footage, aí você cai naqueles clichês de found footage, sim, né, aquelas imagens noturnas, né, night vision, câmera que balança, eu falei, vira meio que um hack, mas gente, que gritaria, que aquilo, de choradeira, e nossa senhora, que filme triste, e para mim, assim, depois daquilo tudo, fecha com uma cena que é tão silenciosa, só que termina, já nem é um spoiler, mas termina com um choro compulsivo, assim, eu fiquei assim, ó, achei muito lindo o filme, lindo, para quem é fã de horror, né, claro que eu achei o filme lindo, eu fiquei, sabe assim, uau, que filmaço, deu até vontade de ver de novo, né, mas não é para qualquer público, reconheço porque ele é muito lento em algumas partes, daria para cortar coisas sim, daria para resumir coisas, mas como eu falei, acho que eu fiquei assim porque era de outra cultura, né? E aí tem referência a Bruxa de Blair, toda aquela coisa, né? Paranormal Activity, toda aquela coisa, mas com um jeito bastante asiático de fazer e umas atrizes boas, o filme é bastante feminino, mas você vai ver que é assim, os pais também têm culpa, né? Porque nessa cultura a gente percebe que a família é muito importante, os pecados dos antepassados são pagos pelos seus sucessores, ou seja, tudo ali é pago, vai ser pago por alguém, tudo que você faz tem uma consequência, né? Então, porque é uma religião onde tudo tem alma, então pode ser bom, pode ser ruim. Gostei bastante desse universo, muito legal. Tchau.